Muito obrigada, muito bem-vindo a todos. Muito obrigada pela presença de vocês nesse momento importante de Setembro Amarelo. E também pela coragem de vocês estarem aqui, reservar esse tempo, sinal que vocês querem cuidar de vocês, ok? Eu sei que como veterinários, vocês escolheram essa profissão porque por amor aos animais, certo? Muitas vezes esse amor vem acompanhado de um peso emocional que pode levar ao burnout. Ai, como é que faz para... Será que ele toca? Ah, tá aí. Pode levar ao burnout, pode levar à fadiga de compaixão, pode levar a críticas injustas, pode levar a cobranças internas, e tudo isso pode trazer um estresse emocional muito grande e que acaba fazendo, sim, vocês perdendo muita energia, desgaste, até perde a vontade de continuar da profissão. Olha, síndrome de impostor é a sensação de não ser bom o suficiente. Síndrome de impostor, você acha que você não é um bom profissional, isso não é só na área de veterinária, né? E que a qualquer momento vão descobrir que você é uma farsa. Imagine você viver assim. Não, é verdade. Às vezes a pessoa que tem essa questão, ela estuda, faz vários cursos, né? Faculdade, mestrado, doutorado, pós-doutorado, e fica com a sensação de que não é boa. Ainda fica com a sensação de que não é bom o suficiente. Tudo isso pode levar à exaustão, por exemplo, exaustão emocional e física, que é o burnout. O burnout é uma coisa bem séria, tá, pessoal? A pessoa entra em colapso. Vocês já ouviram falar de burnout, né? Então, e o burnout, ele paralisa fisicamente a pessoa, né? Por exemplo, a fadiga de compaixão, por sofrer pelo sofrimento do animal, por sofrer, às vezes, também pelo sofrimento do pet. O que acontece? Tudo isso, burnout, fadiga de compaixão, tudo isso pode levar, é pouco falado, mas causa impacto na vida da pessoa, né? Nos relacionamentos, na saúde, na profissão, na realização pessoal e até na harmonia, até na prosperidade. A carga emocional leva a uma espécie de paralisação, né? Então, eu quero dizer para vocês que vocês não estão sozinhos. Muitos colegas, né, da veterinária passam por essas dores. E nós estamos aqui justamente no dia de hoje para como é que fala? Trazer à luz essas questões, para acolher e para indicar caminhos de quê? De fortalecimento da autoestima, de recuperar uma paz interior e de também recuperar aquela felicidade, aquela alegria dentro da carreira, da profissão da veterinária, tá? E eu gostaria que vocês saíssem com duas coisas daqui da palestra do dia de hoje, que é o seguinte. Primeiro, a sensação de que vocês não precisam carregar esse peso sozinhos. E segundo, com a ferramenta prática da EFT. É uma ferramenta que ajuda a liberar feridas emocionais e, desse modo, reduzir também a ansiedade e recuperar a autoconfiança. Em primeiro lugar, antes de mais nada, eu quero saber de vocês, quem alguma vez já sentiu que não era bom o suficiente na vida? Alguma vez na vida? Vocês não estão... Vocês não estão... então, olha isso, né? Dá para perceber que é um sentimento que acomete muitas pessoas. Veja bem, eu também sentia que não era bom o suficiente, tinha esse sentimento dentro de mim. Foi quando eu percebi assim, que eu tinha sérios problemas de autoestima, mas eu não percebia, até que eu me senti rejeitada pelas minhas filhas. E quando isso aconteceu, foi tão dolorido que foi como se tivesse arrancado a minha pele, assim, de todo o corpo. Tão doído que foi para mim ser rejeitada por elas. Eu que tinha deixado a minha carreira de lado para cuidar dos filhos, né? Daí que aconteceu? Eu me voltei para, assim, mergulhei, né, nos estudos da psicologia, da neurociência,
E acabei me tornando também, né, passei pela terapia da EFT e acabei me tornando também terapeuta dessa ferramenta. Os veterinários... Oi? De casa, porque na verdade essas questões das feridas emocionais, elas vão se manifestar não só na carreira, mas elas se manifestam em várias situações do dia a dia, nos relacionamentos. Os relacionamentos, eles acionam gatilhos das feridas emocionais. Então, acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. O que acontece? Vocês também carregam, né, esse peso, essas angústias, né, do dia a dia. Então, por exemplo, essa questão de críticas. Vocês passam por críticas dos clientes, passam por, às vezes, acusações, questionamentos. Você só pensa em dinheiro, você não fez o melhor pelo meu animal. Então, essas coisas fazem com que a gente acione gatilhos de memórias do passado, em que você se sentiu inseguro, se sentiu com medo, e isso é trazido à tona, só que não é percebido. Por exemplo, outras questões também relacionadas ao dia a dia. Está ligado a, por exemplo, os animais hoje em dia são tratados como os filhos, não é isso? E aí, o que acontece? Só que muitas vezes o veterinário não recebe o mesmo reconhecimento, o mesmo respeito que o tutor dispensa para o pediatra dos filhos dele. Então, quando um animal entra no óbito, o que acontece? Muitas vezes entra no óbito, que é uma coisa perfeitamente natural, e o tutor acaba imputando uma culpa, faz o veterinário carregar uma culpa que muitas vezes não é dele. Além disso, acho que eu estou adiantando muito aqui. Por exemplo, clientes difíceis de lidar, clientes que muitas vezes ele acha que tudo o veterinário só pensa no dinheiro acima de qualquer coisa. Outra coisa também que eu queria falar para vocês é sobre uma pesquisa que foi feita o ano passado, que foi publicada, uma pesquisa americana, no final do ano passado, falando, né, que, acho que vocês até ouviram falar, os maiores índices de suicídio, aliás, a veterinária, né, a veterinária, é a profissão em que tem os maiores índices de suicídio. Vocês já ouviram falar dessa pesquisa? Pois é, uma pesquisa foi publicada no final do ano passado. E é uma pesquisa... Então, e aí... E por que uma pessoa chega nesse ponto? Vocês têm ideia? Por exemplo, é bem complexo, tá, pessoal? Mas existem alguns fatores. Fatores, por exemplo, psicológicos, sociais, fatores biológicos e fatores emocionais. Na questão emocional... Oi? Então, é porque o financeiro, antes do financeiro, vem essas questões primeiro, entendeu? No fundo de um problema financeiro tem um problema, pode ter um problema emocional. Então, e aí o que acontece? Como tem, na questão emocional, por exemplo, a gente não vai conseguir falar de todos esses fatores, né? Mas na questão emocional, a pessoa, ela se sente sem importância, sem relevância para o mundo e para qualquer pessoa. Ela se sente rejeitada pela família, ela se sente rejeitada pelo ambiente. Ela tem um forte sentimento de não pertencimento. Ela não consegue se encaixar. E muitas vezes essas pessoas viveram, né, num ambiente familiar de muitos conflitos, de traumas, de abusos, de bullying. E todas essas questões fazem com que a pessoa desenvolva uma autoestima extremamente baixa, uma autoimagem extremamente negativa de si próprio. Ela não aprendeu o amor próprio. Eu tive a oportunidade de atender uma pessoa que ela tinha ideação suicida, né? E ela também se sentia desse modo. Ela se sentia rejeitada pela família, ela não se sentia rejeitada pelos colegas. E através da EFT, o que aconteceu? Ela pôde limpar, curar essas feridas emocionais do passado. E ela pôde, aliás, essas feridas emocionais,
de rejeição que ela sentia a atormentavam. Então ela pôde curar essas feridas e ela pôde voltar a realizar os objetivos dela, que ela tanto queria alcançar. E também encontrar felicidade, né? Se sentir feliz novamente. Quando a pessoa passa por situações em que ela tem aquela reação emocional, como, por exemplo, se sentir inferiorizado, desvalorizado, criticado, insuficiente, essas questões acionam gatilhos. E o que acontece? Vão fazer com que elas se sintam, por exemplo, rejeitadas. Ou seja, ela teve uma infância, quando na infância ela não foi olhada, não foi ouvida, não foi cuidada, não recebeu amor. Quando situações fizeram com que ela se sentisse abandonada. Por exemplo, se sentiu sozinha na dor. Ou foi uma criança que ela foi muito exigida, muito criticada, muito injustiçada. Ou ela viveu situações em que ela foi humilhada. Ou seja, foi uma criança que foi depreciada, foi diminuída, passou por bullying. Outros traumas da infância também. Por exemplo, separação de pais, criança dada para adoção, abusos físicos, sexuais, emocionais. Criança que passou por insegurança alimentar, insegurança de moradia. Tudo isso causam traumas, feridas emocionais que ficam inconscientes. E todas essas feridas, todas essas marcas vão dirigir a vida da pessoa. De forma inconsciente, ela não percebe. Se ela não curar, vão guiar a pessoa para o resto da vida. Se ela não curar, se ela não cuidar, se ela não tratar. Eu queria contar para vocês a história um pouquinho da história do Matthew Perry. Matthew Perry é o Chandler, né? Do Friends. Quem gosta de Friends? Você gosta? Gosta? Nunca assistiu? Nunca assistiu? Nunca assistiu, Débora? Assisti. Qual dos personagens vocês mais gostam dos Friends? Dele, né? Mas eu gosto da Mônica. Aquele que você mais gosta é a Mônica, Mário? Não, eu gostava mais dele, né? Então, o Chandler, vocês sabem, pelo menos vocês conhecem os Friends, né? Já ouviram falar. É um seriado bastante famoso. Acho que tem 10 temporadas, enfim. É um tipo de... já fala, né? Os amigos, né? Todas as histórias mas é tipo piada, né? Tipo humor. Todos os episódios com muito humor, né? E, na verdade, a gente assistia Friends em casa por tabela, porque os meus filhos eram assim, viciados. Minha filha. Um absurdo. Minha filha gostava tanto que quando ela foi para a Austrália, levou todos os vídeos do Friends. Então, só que ele morreu de uma forma muito trágica, né? Não sei se vocês sabem, né? Mas ele morreu afogado. Oi, tudo bem? Ele morreu afogado numa banheira e ele tinha, sei lá, menos de 60 anos, o Chandler, né? E ele era, assim, um dos Friends mais engraçados. Mas a história dele é a seguinte, ele escreveu uma autobiografia pouco tempo antes dele morrer desse modo, né? E o que ele conta, né? Que quando ele era criança, os pais se separaram quando ele era pequeno. Só que cada um deu prioridade para suas carreiras, né? Então ele se sentia muito sozinho, ele se sentia rejeitado pelos pais. E aí ele conta o episódio em que a mãe dele que morava no Canadá, colocou ele num avião e mandou ele para os Estados Unidos, onde o pai morava, para ficar um tempo com o pai. Só que ele foi enviado, colocado nele no avião, e ele estava sozinho, ele só tinha 5 anos de idade. Ele não tinha ninguém da família junto. Ele não tinha alguém conhecido. Ele foi cuidado lá pelo pessoal da companhia aérea, dentro do avião, pela aeromoça. E, na verdade, nos Estados Unidos isso é bem comum. Vocês já ouviram falar disso? Que eles enviam, né, os filhos? Mas eles não imaginam a ferida que acontece aí na cabecinha das crianças. Por quê? Dá para imaginar o trauma, como foi traumatizante esse episódio para ele? Porque ele já se sentia rejeitado pelos pais, né? Quando ele tinha mais ou menos 13 anos de idade,
ele começou o vício com álcool. E antes dos 20 anos ele já estava viciado nas drogas também. E depois ele se torna também viciado em medicamentos. Olha só, os vícios, qualquer tipo de vício, bebida, droga, compulsão por compras, compulsão por sexo, compulsão por alimento, toque, qualquer tipo de vício, ele causa, né, um alívio, uma sensação de alívio para a pessoa, um alívio emocional. A pessoa tem um cômodo emocional, mas ela não sabe por quê. E essas coisas causam uma sensação, a bebida, uma sensação de alívio. Todas essas coisas, esses vícios, causam uma sensação de alívio. Isso, é para diminuir uma dor. Só que ela não percebe que está relacionada a essas dores inconscientes. Quando ele é famoso no mundo inteiro, amado no mundo inteiro, só que ele não sentia esse amor. Por quê? Ele não aprendeu a construir o amor próprio. O amor próprio, ele vem a partir da disponibilidade, da quantidade de disponibilidade que os pais têm em relação aos filhos. Disponibilidade, cuidado, afeto, carinho, tempo, né? Afeto, amor, carinho. Essa construção é a partir dessa disposição dos pais, de tanto que ele recebe de amor. Isso para a criança. Então, ele relata bem isso, quanto ele se sentia justamente sozinho, quanto ele se sentia rejeitado. Todo o dinheiro, toda a fama que ele tinha, não conseguiu preencher o vazio que ele sentia dentro dele. Ele não conseguiu curar essas feridas emocionais, ele ficou preso nas feridas, ele ficou preso nos vícios, ele acabou morrendo. E ele lutou muito, por muitos anos, né, para combater esse vício. E ele não conseguiu. Olha só, em geral a gente pensa o seguinte, as pessoas que se perdem na vida por causa do vício, né? Ela ficou viciada, ela se perdeu na vida. Na verdade, é exatamente o contrário. A pessoa vai para os vícios porque ela está sentindo um vazio interior, porque ela não está se sentindo amada, porque ela se sente rejeitada. Percebem a diferença? Em geral, a gente olha assim, tem muitos casos, né, gente? Muita gente famosa, que tem fama, que tem dinheiro, que, sim, em geral as pessoas falam assim, nossa, se eu tivesse todo esse dinheiro, se eu tivesse toda essa fama, né? Mas, o que a gente ouve? Que a pessoa se acabou nas drogas e acabou tudo. E aí a gente tem esse pensamento de que, por causa das drogas. Não, ela tem questões emocionais muito profundas aí que levam as pessoas às drogas, ok? Então é muito interessante entender isso. Espera aí, gente, isso aqui já veio, né? Uai? Aí tá ao contrário. Tá contrário? Ah, tá. Ok. Situações no dia a dia da veterinária, por exemplo, vão apontar, vão acionar gatilhos. Então, por exemplo, se um cliente às vezes te critica, pode ativar gatilhos de memórias antigas, de memórias do passado, principalmente feridas de rejeição. Essas feridas de rejeição, elas ficam no inconsciente, elas ficam no corpo, em forma de crenças, como, por exemplo, não sou boa o suficiente. Se eu errar, eu não vou ser amado. Se eu não me sacrificar, eu não vou ser aceito. Então, feridas que se transformam, feridas que ficam no inconsciente e quando ficam no inconsciente se transformam em crenças inconscientes também. Então, elas atuam de forma invisível. Espera aí de novo, né, gente? Então, por exemplo, o cliente chega para o veterinário e fala, você só pensa no dinheiro, ou você não fez o melhor, você não fez o melhor pelo meu animal, né? Então, como que a pessoa, o que acontece? O veterinário adulto, ele conscientemente ele entende que é uma crítica, mas a criança ferida que está dentro dele, ele escuta outra coisa.
não sou boa o suficiente, tem algo de errado comigo, eu não mereço ser amado. O que as feridas emocionais provocam? Quais os bloqueios que elas provocam, então, no dia a dia do veterinário? A pessoa, ela tem dificuldade de se colocar com firmeza, com calma e com firmeza diante de um cliente. Ela tem dificuldade de... Ela, por exemplo, carrega as culpas com ela. E muitas vezes ela fez o melhor dela, mas mesmo assim ainda carrega essas culpas. Também ela tem dificuldade de defender uma posição clínica por causa dessa insegurança. Tem também, assim, perde energia, motivação por causa da pressão. A pessoa acaba colocando o interesse do outro acima do dela também. Então, está relacionado a isso. O que os bloqueios emocionais geram na profissão? Como posso tratar essas feridas emocionais? Né? Então, a ferramenta da EFT, a EFT, ela é uma ferramenta, é a seguinte, né? A EFT, ela é uma ferramenta que dissolve, que acessa, né, o seu inconsciente e dissolve essas feridas emocionais. E ela também, muitas vezes, é confundida. Por quê? Quando você aplica de forma assim, pontual, às vezes você está estressado, às vezes você está ansioso, só de você aplicar alguns minutos, você já sente um alívio. Já fica relaxado. Então, ela não é só uma técnica de relaxamento, mas ela funciona também como uma técnica de relaxamento. Porém, ela vai atuar justamente, né, em acessar essas feridas do passado e daí dissolver essa carga emocional. Então, você vai ressignificar os eventos dessas feridas inconscientes. E aí é quando ocorre uma cura real, uma cura profunda. A EFT, muitas vezes, ela parece que é uma coisa que não é séria. Por quê? Porque são toques, né? Toques com a ponta dos dedos em pontos ditos meridianos da acupuntura chinesa, né? E o que acontece? A EFT ela tem mais de 100 trabalhos publicados que comprovam cientificamente a eficácia dela, né? Então, por quê? Porque ela atua justamente no sistema nervoso. Esses toquinhos aqui, de algum modo, estão atuando no sistema nervoso, né? Então, por isso que é uma ferramenta pouco conhecida no Brasil, é um pouco mais conhecida nos Estados Unidos, porque quem trouxe essa ferramenta foi o Carrie Drake, lá dos Estados Unidos, é a mais conhecida lá, mas ainda é pouco conhecida aqui. Quando você consegue, então, fazer essa liberação emocional, quando a carga emocional é liberada de forma mais profunda, você consegue se sentir confiante, calmo e feliz. E o que vai acontecer? Você vai ser aquele profissional que vai conseguir se colocar de forma calma, mais firme, diante de algum questionamento do cliente. Você vai também ficar calmo diante de uma crítica. Você também vai poder se autovalorizar, reconhecer o próprio valor, apesar da crítica. E aí, apesar da crítica de qualquer pessoa. Você vai conseguir também não ficar destruído por causa da dor, por exemplo, de um cliente, ou destruído por causa do sofrimento de um animal. Você vai também poder defender aquilo que você acredita, a sua posição clínica, sem precisar saindo batendo em todo mundo, né? Agredindo todo mundo. E também vai conseguir separar a vida pessoal da vida profissional. Por exemplo, muitas vezes a pessoa trabalha no ambiente profissional e sai extremamente cansado, exausto, e ainda leva, né, os casos, fica remoendo os casos, fica vivendo os casos o dia inteiro, o fim de semana, a noite inteira. Então, quando você cura essas feridas emocionais, você vai conseguir fazer essa separação do seu pessoal e do seu profissional. E o sofrimento, é lógico que tem empatia quando um animal sofre, lógico que tem empatia quando uma pessoa sofre, que está sofrendo pelo animal, mas é um sofrimento dentro do normal. E também você não vai ficar sofrendo eternamente, né? Semana inteira, mês inteiro, enfim. Quando você também
consegue recuperar isso, o que acontece? Você também passa a se sentir mais confiante, mais calmo e mais feliz na profissão. Consequentemente, vai conseguir alcançar o crescimento que você quer, vai conseguir realizar aquilo que você deseja. Feliz atendendo, né? Olha, nós vamos fazer o exercício da EFT então na prática, tá? Eu vou pegar aqui uma colinha e aí eu vou dar um pause aqui. Acho que não vou dar um pause, não vou gravar também. Porque vai ficar mais fácil, tá? Então eu vou pegar uma cadeira para ficar mais fácil. Pessoal, a EFT é assim. É um exercício que vocês vão me acompanhando, vocês vão fazendo, eu sugiro que vocês façam, né? Eu já participei de uma palestra que a pessoa falou assim, eu não vou fazer. Mas tudo bem também, né? É uma sugestão, mas assim, se vocês... Assim, é uma forma de vocês experimentarem, até para vocês, se vocês sentirem esse alívio também, porque essa vai ser minha pergunta, essa sensação assim de estar mais relaxado, estar menos tenso, menos ansioso. Esse é o objetivo do exercício, né? Por quê? Eu vou aplicar em poucos minutos, uma sessão dura 50 minutos, né? Então, a EFT, ela pode ser usada desse modo. Está se sentindo muito ansioso? Você pode aplicar. Está se sentindo muito estressado? Está com raiva? Sei lá, aconteceu uma situação no consultório que você ficou chateado por causa do cliente estúpido, enfim, esse tipo de situação do dia a dia, você pode aplicar essa ferramenta e em alguns minutos você já sentir esse alívio emocional, tá? Essa distensão. Então vamos lá. Então, em primeiro lugar, vamos respirar fundo, tá? Pode fechar os olhos. Respirando fundo, inspirando o ar, segura, soltando devagar. Mais uma vez, inspirando, segura, solta. Mais uma vez, inspirando, segura, solta. Agora eu quero que vocês pensem numa situação do dia a dia em que pode ser recente, pode ser um pouquinho mais antigo, uma situação dentro do consultório, com algum cliente, uma situação de desgaste, que gerou um desgaste, uma chateação em vocês. Quando vocês trazem essa situação à mente, e quem não é veterinário, tá? Pode ser uma situação na vida, relacionamento, uma situação de desgaste no relacionamento. Trazendo essa situação, observem vocês a sensação que dá no corpo, só de lembrar. Lembrou? Lembrou? Agora eu quero que vocês deem uma nota de 0 a 10. Qual o grau dessa sensação, desse incômodo que vocês estão sentindo agora? De 0 a 10, qual o grau? 5, 2, 10, 8? Guardem essa nota. Agora eu quero que vocês abram os olhos e nós vamos começar o exercício, tá? Então, nós vamos começar aqui, ó, nesse ponto que a gente chama ponto karatê, tá? Com a ponta dos dedos na lateral da mão. Pode fazer assim, ó. Que chama tapping, né? Essas batidinhas com a ponta dos dedos, tá? Aí vocês vão repetir o que eu repeti, tá? Eu só não vou fazer, né? Acho que dá para eu fazer ele ao mesmo tempo, né? Deixa eu ver aqui. Mesmo que eu sinta, pode repetir, tá? Mesmo que eu sinta criticado, desvalorizado, insuficiente, eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que essas críticas ainda doam, eu me permito acolher a minha dor. Mesmo que eu me sinta injustiçado e incompreendido, eu acolho me abrir para a possibilidade de cura. Aqui no topo da cabeça, pessoal, iniciando aqui, essa crítica que ainda dói, esse peso de não ser reconhecido, aqui, ó, aqui, essa sensação de injustiça, aqui essa dor de não ser suficiente,
Eu carrego isso há muito tempo. E parte dessa dor é antiga. Van, você tem que abrir os olhos para você ver onde eu estou batendo. Ó, já estamos aqui, ó. Parte dessa dor é antiga. Da minha criança ferida. Aqui, ó, na clavícula. A criança que queria ser vista e amada. Eu acolho essa dor agora. Mais uma vez, tá? Essa criança que ainda dói. Desculpa, essa crítica que ainda dói. Esse peso de não ser reconhecido. Essa sensação de injustiça. Essa dor de não ser suficiente. Eu carrego isso há muito tempo. E parte dessa dor é antiga. Da minha criança ferida. A criança que queria ser vista e amada. Eu acolho essa dor agora. Mais uma vez. Essa crítica que ainda dói. Esse peso de não ser reconhecido. Essa sensação de injustiça. Essa dor de não ser suficiente. Eu carrego isso há muito tempo. Parte dessa dor é antiga. Da minha criança ferida. A criança que queria ser vista e amada. Eu acolho essa dor agora. Ok. Agora, pessoal, vamos aqui novamente no ponto karatê, tá? Nós vamos fazer uma rodada positiva, tá? Nós fizemos de dissolver, né, essas feridas, e agora nós vamos colocar, vamos dizer assim, programações novas. Mesmo que ainda exista essa dor, eu escolho liberar um pouco dela agora. Mesmo que eu tenha acreditado que não sou suficiente. Eu acolho me abrir para uma nova, eu escolho para uma nova forma de me ver. Mesmo que as críticas ainda me afetem. Eu estou pronto para soltar esse peso. Vamos lá, no topo da cabeça. Eu libero essa necessidade de carregar críticas dentro de mim. Eu começo a me ver com mais compaixão. Eu reconheço o quanto faço todos os dias. Eu honro o amor e a dedicação que coloco na minha profissão. Eu não sou perfeito, mas sou profundamente suficiente. A criança dentro de mim merece ser amada e cuidada. Eu posso dar a ela esse amor agora. Eu escolho me sentir confiante, digno e em paz. Mais uma vez, tá? Eu libero essa necessidade de carregar críticas dentro de mim. Eu começo a me ver com mais compaixão. Eu reconheço o quanto faço todos os dias. Eu honro o amor e a dedicação que coloco na minha profissão. Eu não sou perfeito, mas sou profundamente suficiente. A criança dentro de mim merece ser amada e cuidada. Eu posso dar a ela esse amor agora. Eu escolho me sentir confiante, digno e em paz. Última vez, tá? Eu libero essa necessidade de carregar críticas dentro de mim. Eu começo a me ver com mais compaixão. Eu reconheço o quanto faço todos os dias. Eu honro o amor e a dedicação
que coloco na profissão. Eu não sou perfeito, mas sou profundamente suficiente. A criança dentro de mim merece ser amada e cuidada. Eu posso dar a ela esse amor agora. Eu escolho me sentir confiante, digno e em paz. Ok, pessoal, vamos respirar novamente, mais uma vez, profundamente. Agora, fecha os olhos, volta naquela situação inicial que você trouxe. Como que vocês estão se sentindo agora, de 0 a 10? Esse número mudou? O peso diminuiu? Sim? Pode abrir os olhos. Sentiu alguma diferença? Sentiu? Sentiu? Sentiu, Cami? Sentiu, Débora? Não conseguiu mais ver. Isso é muito bom. Olha que interessante. É isso mesmo. É isso que quando tem essa liberação emocional, aquela imagem, ela pode apagar totalmente, ou pode ficar um borrão assim, entendeu? E é isso que a EFT faz, ela libera essa carga que fica presa no corpo. Esses pontos é como se fossem pontos energéticos de liberação. Sentiu a diferença? Iris? Diminuiu? Sentiu a diferença? Então, é uma ferramenta simples. É uma ferramenta simples e prática. E porque é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim, será? Mas, na verdade, aqui nesse exercício, a gente já pode perceber os efeitos dela, né? E, então, vocês podem utilizar no dia a dia. Inclusive, no meu Instagram, eu publiquei hoje um story, que tem um vídeo, né? Um vídeo que eu ensino para ansiedade, que vocês podem salvar. E todas as vezes que vocês, num desconforto emocional qualquer, numa chateação, quiser fazer esse exercício, aí vocês assistem esse vídeo e vai fazendo conforme eu vou fazendo. Entendeu? Para ficar mais fácil para vocês. Tá lá no meu Instagram, deixa eu ver se tá. Aqui, ó. sandramorim.oficial, tá? Não, amanhã, vai estar até amanhã no story, né? Para vocês baixarem. Tá no Reel também, mas aqui tem vários, né, vídeos. Tem vários vídeos lá no meu Instagram. Eu queria, para finalizar, pessoal, eu falei que no começo eu me senti muito rejeitada pelas minhas filhas, né? Então, por causa da EFT, dessa terapia, eu pude, né, me libertar, como eu falei para vocês, eu tinha sérios problemas de autoestima. Então, eu me tratei, né, para eu poder